Olá, seja bem-vindo ao terceiro bloco da primeira aula do curso de Tarô do eAdeptos. Então a gente estava no bloco anterior falando da história dos oráculos. Então o começo ali na África, região mediterrânea, os xamãs estão utilizando aí da geomancia para se comunicar com os espíritos. Enquanto isso, na China e no Oriente era utilizado a base do que hoje a gente conhece como I Ching. Então, em paralelo a tudo que estava acontecendo da geomancia, os orientais, especialmente os chineses, eles começavam com o conceito também de 1 e 0. Só que eles vão chamar de Yin e Yang. Então o Tao, o nada, ele vai se dividir no Yin e no Yang, para fora e para dentro. E o Yin e Yang eles vão se desdobrar no grande Yin, o pequeno Yin, o grande Yang e o pequeno Yang, que vão fazer uma correlação direta, e isso é bastante interessante para a gente entender os arcanos menores, os 4 elementos e as 4 estações do ano. Então eles vão trabalhar muito com esse princípio. E dos 4 elementos eles vão se desdobrar de novo nos 8 trigramas. Então o que é um trigrama? É um desenhinho composto de 3 andares, na qual você vai ter 1 e 0 alternado, formando 8 figuras. Então esses 8 trigramas eles formam a primeira base do vocabulário dos oráculos orientais. Que um pouquinho mais tarde você combina isso em 2 trigramas, formando um hexagrama, e aí a gente vai ter os 64 hexagramas do I Ching, que era o método de adivinhação oriental. As primeiras leituras do I Ching eram feitas sob casco de tartaruga. Então o adivinho ou o xamã pegava a tartaruga, o casco dela, fervia até ele estalar. E aí ele observava as ranhuras e as rachaduras que eram feitas nesse casco de tartaruga. Só que a coisa saiu tanto do controle que o imperador precisou baixar um decreto proibindo esse tipo de leitura porque eles iam exterminar as tartarugas da China. Então, a partir daí, eles começaram a fazer a leitura de uma maneira diferente. Então, utilizando ou 3 moedas, ou 50 varetas, ou o pingente. Então, o método com as 3 moedas, para o I Ching, você arremessa as 3 moedas e você vê se caiu lá cara ou coroa, e aí você observa. Então, se caíram as 3 moedas de cara ou coroa, conforme a conotação, você tem um Yang. Se cair 3 caras, você vai ter um Yin. E se cair 2 caras e um Yang, e uma coroa, ou 2 coroas e uma cara, você vai ter um Yin ou Yang em mutação. Então por isso aí a gente vai ter I Ching, é o livro das mutações. Então a partir dessas tiradas com moeda, você consegue estruturar ali os 2 hexagramas, onde está e para onde está indo, e você consegue ter uma comunicação aí com o seu eu superior. O método das varetas é muito parecido com esse. Então eles arremessavam as varetas e você ia separando elas nas mãos enquanto você meditava no estado alterado de consciência. E aí quando no final você tinha o resultado da separação das varetas, definiam o hexagrama que você queria trabalhar. E no meio termo desses dois, nós temos um instrumento persa de geomancia, que consiste em um anel que ele é perfurado com 4, como se fossem 4 dadinhos, que vai de 1 até 4, e você pode girar ele na mão e observar o resultado que fica. Então ele é uma mistura da geomancia com os 64 resultados do I Ching. Então a gente percebe aí que mesmo o oráculo ele vai se desenvolvendo e vai agregando conhecimento, ao longo do tempo. Enquanto na China eles utilizavam muito do I Ching como as moedas para chegar no resultado final, no Japão eles tinham uma tradição um pouco diferente. Então eles pegavam os 64 resultados e eles já escreviam o próprio resultado num pedaço de papel. E eles levavam para os templos. Então isso era chamado de omikuji. Então nesse oráculo você chegava dentro do templo, você escolhia uma caixa onde tinha todos esses papéis,
pegava a sua mão ou puxava das gavetas e já lia o resultado. Então ele é uma forma diferente. Então ao invés de você jogar as moedas e precisar consultar o resultado numa tabela, você já tinha esse resultado pronto. Ou seja, ele era menos dependente de um xamã e mais fácil e mais acessível para um público leigo. Então originalmente eram 64 sortes ou fortunas, e aí com o tempo foi mutando isso, então já colocam-se 80, 90, 100, às vezes menos, às vezes mais, e isso vai se modificando conforme esses templos vão entrando em contato com outras culturas. Então do Omikuji de templo a gente conhece isso como realejo. Então quem nunca viu aquele tiozinho na praça com sua arara, seu papagaio, aí você dá uma moedinha e o papagaio puxa uma sorte para você. Ou num dentista, né? Onde você vai na sala de espera, tem lá o livro dos oráculos, ou um livro de previsões, onde você vai, coloca, tira uma sorte e depois devolve. Ou até mesmo, como veio aqui para a América, o famoso biscoito da sorte chinês, onde você tem lá um biscoitinho com papel dentro e você puxa a sua sorte. Então todos esses oráculos, eles derivam desse primeiro oráculo do I Ching. Aí também vai ter os primeiros dominós chineses, que eram esses 64 hexagramas colocados em pedaços de bambus e que eram tirados ou sorteados mais ou menos da mesma maneira de um pega-varetas, na qual você tinha ali as instruções que você tentava separar esses bambus em parzinhos ou formando códigos. Quem nunca jogou Mahjong como solitária do Windows? Então o Mahjong ele é o próximo passo dentro desse oráculo. Então ele vai ter os 64 símbolos já um pouquinho mais elaborados, de maneira que você vai retirando os repetidos até que sobre um padrão. E aí esse padrão é interpretado. Tá ok? Então no próximo bloco nós vamos voltar para a Grécia e para Roma, e em paralelo, e estudar xamanismo e os dados xamânicos. Até mais.